Olá, como você está no canal do Cesar Blue? E este de hoje, acho que é o vídeo mais especial do ano. Vou fazer meu primeiro top 10 dos melhores restaurantes que visitei nos últimos 365 dias. E então, vou entregar 3 prêmios virtuais aos 3 vencedores. Este ano foi o que mais viajei desde que comecei no canal. Sim, percorri metade da Europa, literalmente França, Alemanha, Noruega, Finlândia, Suécia, Suíça, Itália inteira, bom, Grécia também, mas principalmente a Espanha, de cima a baixo, de costa a costa, sempre em busca das melhores gastronomias. Este ano tive a oportunidade de provar mais de 500 pratos diferentes. Tenho muito orgulho de dizer que fiz isso totalmente independente e não aceito colaborações com restaurantes. Eu escolho onde gravo, o que peço e quais vídeos publico ou não publico. Com isso, os 10 restaurantes que escolhi para este ranking, acredite, são realmente os melhores. Como sempre, meu critério pessoal deste último ano, o restaurante que aparece nesta lista, teve que passar por vários critérios que normalmente todos os vídeos que publico cumprem de uma forma ou de outra, mas estes de maneira muito especial. Valorizei muito a experiência completa. Desde que cheguei, como me senti, como é o restaurante, como fui atendido e principalmente que tipo de culinária eles têm. Eu destaquei os restaurantes? Ou então, porque foram tão criativos que conseguiram deixar uma marca na minha memória gustativa. Ou pelo contrário, aqueles restaurantes tradicionais, onde de fato despertaram o melhor das minhas lembranças gastronômicas. A grande questão, eu voltaria a esse restaurante? Também foi determinante elaborar essa lista. Acredita em mim, este ano teve ótimos restaurantes e eu voltaria à maioria deles. Mas enfim, vou começar agora mesmo com essa retrospectiva. Fique até o final para ver quais são os vencedores que vão receber seus respectivos troféus. Agora começa a retrospectiva de 2025 com os 10 melhores restaurantes do ano. E para inaugurar o ranking na 10ª posição, vamos até o nordeste de Segóvia, no coração de Riaza, parada obrigatória para qualquer amante da boa comida. Lá tem um restaurante chamado De Casa, que me encantou desde que entrei, com um clima incrível em um restaurante pequeno e muito familiar. Para beber, pedi um vinho da Ribera del Duero, um condomínio, e para comer, comecei pelo aperitivo. Cortesia da casa, romos de grão de bico de Valseca. A seguir, então, essa sardinha defumada com pão caraçal, o pão super crocante da Sardenha, que aliás também vinha entre a sardinha e o pão. Esse salmorejo que faziam ser uma combinação crocante e refrescante ao mesmo tempo, dos pratos principais. Pedi croquetes, por quê? Porque havia croquete de cordeiro e de chouriço de cantimpalos, mas como pode existir croquete de lechazo? Então está aqui, cremosa e com sabor suave de lechazo. O croquete de chouriço de cantimpalos me surpreendeu, pois achei que seria mais vermelho, mas tinha muito sabor de chouriço e estava delicioso. Lentilhas com boletos. Mas olha, eu normalmente não encontro lentilhas nos restaurantes, essas eu adorei, tem sabor de comida caseira de verdade e, acima de tudo, uma textura nova para mim e muito agradável. Graças aos boletus, que também deram um ótimo toque de sabor. Essa orelha de leitão ao molho foi o prato principal, foi o melhor, nota 10 absoluto. Orelha de porquinho muito macia e suculenta, com um refogado daqueles que grudam nos lábios. Olha, vale a pena ir a Riazar só por esse prato? Mas tem mais almôndegas, mas não é qualquer tipo de almôndega, não. A almôndega de cordeiro lechal com suas batatinhas fritas também estavam deliciosas. E para finalizar, os pratos salgados. Eu pedi o pernil de cordeiro ensopado porque, olha, não costumo encontrar esse tipo de assado em formato de pernil. Geralmente vem tipo uma quarta traseira e nesse caso era uma carne que se soltava. Adorei o refogado que vinha junto e é um prato, olha, de puro sabor tradicional. Pedi a marquesa de limão, sobremesa venezuelana com leite condensado, limão e biscoitos. E a torta de queijo azul, deliciosa, com doce de maçã. Olha só, hein, que espetáculo! Adorei o sabor forte do queijo combinado com o doce de maçã caseiro. No número 9, eu fico aqui em Madrid, no restaurante galego mais autêntico da capital, restaurante El Chacón. Aqui eu pedi o vinho turvo, que eles servem na caneca tradicional, na cunca, em vez de taça, com um toque bem adocicado. Descia muito bem, e de aperitivo grátis com a bebida, eles servem algumas azeitonas e batatas.
Alioli ao estilo madrilenho, com sua maionese de alho e salsa fresquinha e pouco alho. Isso sim, embora eu tenha adorado o pão caseiro para acompanhar a comida. E comecei com o caldo galego na sua tigela de barro, como deve ser, com seus feijões, batatas e grelos. Sabor caseiro igual ao da minha avó, nota 10. Em seguida, empanada de carne tamanho jumbo, isso sim, uma massa de pão deliciosa com um recheio que tem muita carne, pimentão, tomate, páprica. Enfim, um espetáculo. Não dá para deixar de pedir o polvo com batatas em um lugar como esse, uma porção mais do que generosa com páprica agridoce, porção mais do que suficiente, porque vem com 2 camadas de polvo. E a batata, olha, o que você quer que eu diga? Estava deliciosa. Também pedi pimentões de padrão, também uma porção bem generosa, embora você já saiba que ultimamente os pimentões de padrão não ardem nem um pouco. O lacon com grelos foi o prato mais farto de todos. Com o lacon, obviamente, os grelos, que você já sabe que são os talos do nabo, as batatas cozidas e o chouriço, que por sinal estava delicioso. Não consegui comer tudo e tive que pedir um pote para levar. 8º lugar, atenção, o melhor sanduíche de Madrid. É uma descoberta que mudou totalmente minha visão. Olha, chama-se Pistola, fica em Madrid. Eu estava com bastante fome e pedi vários sanduíches nessa pequena taberna de bebidas, pedi um rioja do Val Maior e de aperitivo, cortesia da casa. Eles servem azeitonas para você, um clássico. Em Madrid, experimentei a gilda de boqueirão no vinagre, que estava deliciosa, e também a de anchova. Bom, então, para variar, eu gostei do começo salgadinho, também. A salada com atum me deixou de queixo caído, principalmente pelo pedaço enorme de atum que tem em cima do prato. Veio com umas pimentas piparras na lateral. E como curiosidade, vou-te dizer que aqui em Madrid, a salada é servida com ervilhas de sanduíche, que foi o que eu vim experimentar. Provei o sanduíche de atum de almadraba com filé de atum vermelho, que estava espetacular. Também tinha uma escalivada de legumes e um toque de pimenta. É o melhor sanduíche de atum com pimentões que já comi na minha vida. Com certeza. Mas o melhor ainda está por vir. Segui com o sanduíche de torresmo e sobraçada, torresmo de Cádiz fatiado fino, sobraçada artesanal de porco preto, queijo tetila galego, denominação de origem protegida pimenta e raspas de limão. O pepito de carne bovina com filé de novilho da Discard Lux, de alta qualidade, estava delicioso, salteado com alho e no próprio suco. Então, embebendo o pão sobre uma cama de batatas fritas ao estilo de tortilha. Um 10 absoluto, embora, claro, o protagonista absoluto seja o sanduíche que ganhou o 3º concurso de bocatas do Madrid Fusion este ano. O sanduíche de lulas, então, com lulas fritas na hora, imitando um sanduíche de anéis de lula, também um ensopado de lulas com cebola e morcela na base, aioli de alho assado em um dos pães e, para cobrir tudo, um pouquinho, um véu de papada ibérica defumada. Este é o melhor sanduíche de anéis de lula que eu já comi na minha vida. Superando de longe os clássicos da Plaza Maior, isso aqui está em outro nível para o 7º lugar. Viajamos até a Meca da Carne, Tolosa, a cidade dos melhores bifes por excelência. Já estive lá várias vezes, mas não conhecia o Asador Burunchi, um lugar com tradição absoluta em churrasco, com uma qualidade incrível e mais autêntico do que tudo. Para beber, pedi um Crianza, um Luís Canhas de 2020 e um Riojinha, e para comer de entrada pedi o prato misto de ibéricos, que vem com presunto e lombo. Presunto fatiado, presunto na máquina, eu prefiro à mão, mas olha, te digo que esse presunto, mesmo sendo cortado na máquina, era um tesouro delicioso, assim como o lombo ibérico. Um 10 absoluto? Pedi um coração de alface de Tudela com anchovas, bom, me chamou a atenção e a verdade é que eu adorei. Sim, muito gostoso. Aspargos com maionese também eram um clássico na minha infância. No dia em que quis comer bem, escolhi bons aspargos grandes com maionese caseira. Mesmo dizem que não se deve colocar maionese, coloquei assim mesmo. E o prato principal? A estrela do dia foi o chuletão de boi, razão principal da visita. Pelo preço de 75 euros o quilo feito na brasa, me parece uma relação custo-benefício muito boa. Corte limpo, sem excesso de gordura ou osso, com o osso separado para facilitar o corte e tornar a refeição mais confortável. Tostado por fora, rosa claro depois e vermelho intenso no centro, 3 texturas, só sabor de carne, sem maturações extremas. Nota 10 para o chuletão e de acompanhamento os pimentões de lodosa, que são o acompanhamento por excelência, o melhor acompanhamento que existe para um bom chuletão. E de sobremesa pedi 2 coisas, queijo e diazabal com marmelada, que é um clássico bem curado, com uma textura assim, quase terrosa, estava delicioso, e uma marmelada caseira que era nota 10.
Para finalizar, as delícias de Tolosa, gorrochas, docinho de amêndoa e gema, telha de amêndoa e cigarros de Tolosa. Chegamos ao sexto lugar com um verdadeiro mito. Viajamos até Leão, mais especificamente ao coração do Bierzo, e é lá que fica o Palácio de Canedo. É, sem dúvida, o restaurante mais famoso de toda a região, e te garanto que a experiência nesse restaurante começa desde a sua chegada, porque é muito bonito de se ver. Então, pedi um vinho dos próprios vinhedos deles, um reserva de 2018 e de entrada, algumas meias porções de croquete de castanha, croquete de chouriço e croquete de carne curada com queijo de cabra. Nunca tinha provado antes. As de castanha tinham um gosto estranho, tipo erva doce com anis, mas as de chouriço e queijo de cabra eram mais familiares. Estavam deliciosas. Depois, pedi lacom prensado com pimentões assados, ou seja, lacom desossado, cozido e prensado, tipo frios, que eles mesmos fazem e que estão em outro nível. Isso foi um perfeito 10, ainda mais com o delicioso pão caseiro da casa de pratos principais. Lembro bem das dobradinhas com grão de bico que serviram na panelinha de barro, com pé, focinho e chouriço, suntuosas e pegajosas. Depois a morcela de León com batatas, que é sem tripa, me fascina. É a morcela típica de León e me surpreendeu muito a mistura com batata. Um sucesso também. Pedi lombo de bacalhau, prato tradicional da região, acompanhado de mãozinhas de porco e camarões. Esse foi o único em que pedi uma porção completa. O nome dele me chamava a atenção, mas apesar de parecer ótimo, não foi o prato que mais me convenceu. Pois o prato principal, como já se sabe, é o botilho. O embutido de porco recheado com costela, rabo e muita carne, além de páprica, é servido com repolho, batatas e grão de bico. Eu adoro rabo, adoro costela, é um prato bem forte, daqueles de encher mesmo. Não sei como consegui terminar e ainda chegar até as sobremesas, que foram duas. Por um lado, o queijo com marmelada caseira igualzinha à que minha avó fazia, e queijo de vaca fresco. E por último, um clássico também da região, que são as cerejas em aguardente. Uma sobremesa bem forte, ideal para terminar esse banquete no quinto lugar, parada em Lugo para visitar Santa Comba, restaurante tradicional por todos os lados. O segredo aqui é o fogo, boa matéria-prima e principalmente a hospitalidade galega. Aqui me fizeram sentir em casa desde que cheguei. A bebida com a qual acompanhei desta vez foi um Ribera del Duero, um Tras las Cuestas e de entrada. Pimentões recheados com creme de vaca, pimentões grandes e o pão de Lugo, pão galego delicioso. Pedi também lulinhas da Ria, sugestão do local. Fora do cardápio, nota 10, vinham simplesmente com um tempero de alho, salsa e azeite, e com isso, mais do que suficiente. Também pedi as navalhas grelhadas, que vinham novamente com o tempero de alho e salsa, porção generosa, muito abundante. Chegava muita comida para matar a fome, mas ainda havia mais. Me recomendaram o peixe palhaço vermelho na brasa, era o peixe do dia, e eu ia pedir merluza. Mas esse peixe palhaço preparado no forno à brasa tinha um toque parecido com um peixe-rei que, enfim, me fascinou. De carne, invenção da casa, xangurro de vaca na pedra, prato exclusivo, apesar de ser para dois, comi sozinho. É só uma travessa assim, em forma de caranguejo, onde colocaram vários pedaços de carne para você mesmo preparar. Na pedra vem com contrafilé, alcatra, aranhinha, o famoso corte do açougueiro e, bom, acompanha batatas caseiras à vontade. Eu adorei. De sobremesa pedi o favorito do meu pai, a torta de whisky, que também adoro, e a torta da vovó, algo caseiro, que não me convenceu muito, sinceramente estou te dizendo, mas no geral fechou uma refeição que foi um verdadeiro sucesso. O número 4 nos leva diretamente à sombra do aqueduto de Segóvia, estamos no assador Maribel. Enquanto muitos vão para o lado mais turístico, a crítica é unânime. Dizem que este é o melhor leitão de Segóvia. Garanto que cada mordida comprova a lenda de beber. Então, o vinho tinto da casa, já que pedi um menu, e bom, veio uma jarra junto com o menu de aperitivo. Azeitonas, azeite de oliva, colheita própria da variedade picual e pão caseiro para molhar bem no azeite. Além do menu, pedi meia porção de torresmo, tamanho extra jumbo, embora seja meia porção, parecia enorme. Estavam quentinhos, com boa proporção de carne magra e couro, e não achei muito gorduroso. Também pedi morretes cozidos com cogumelos, focinho de porco cozido com muito carinho, esse molho sedoso e bem saboroso tipo rabada, preparado com cozimento prolongado para dissolver a gelatina que deixa os lábios grudados.
No cardápio destaca-se a sopa castelhana com judiones de La Granja, um verdadeiro clássico. Adorei o chouriço, aliás, dos judiones de La Granja, mas o que eu gostei mesmo foi do leitão assado. Escolhi a parte da costela depois de ver como eles cortavam com o prato, ao mais puro estilo segoviano. Pele crocante ao máximo nível, a carne desmanchava sozinha. Isso está à altura, te garanto, dos assadores mais famosos e, aliás, por um preço melhor que alguns restaurantes que vocês devem conhecer. Acompanhamento, salada de alface, tomate e cebola, sobremesa, ponche segoviano. Eu adoro esse bolinho recheado com creme de confeiteiro, umedecido com sua calda e coberto com um pouco de marzipan. Sempre é nota 10 para terminar uma boa comilança em Segóvia. E agora vamos com os 3 troféus, a taça de bronze, a taça de prata e a taça de ouro. Começamos pela taça de bronze. A taça vai direto para Alicante, um lugar histórico. Viva o No! Manoli não é um restaurante qualquer, que nada. É que além de ser um bom restaurante, dizem que tem o melhor balcão da Europa. Produto absolutamente magistral. Acompanha a comida com um tinto do Pepe Mendoza, um vinho de Alicante feito com uva monastrell e de aperitivos, cortesia da casa. Colocaram queijo e salame das coisas que pedi, que foram algumas. Vou-te enumerando. Comecei pela gilda de anchova e biqueirão. Era enorme, com sua anchova, biqueirão, tomate em conserva, 2 azeitonas gordal e pimenta piparra. O presunto ibérico não podia faltar, do melhor do Joselito. Na verdade, eles têm lá um cortador cortando presunto o tempo todo, cortando presunto, isso sempre é nota 10. Também pedi o croquete de presunto, que vem com uma fatia cortada na hora, bem crocante o croquete, tipo com panko, bem cremoso por dentro, com muitos pedacinhos. Tinha que pedir o Swarovski, que é um pedacinho de pão de cristal bem crocante, que eles chamam assim, Swarovski. Nesse caso, com salada russa com bastante batata, ovo, cenoura e anchova de Santônia, pedi outro Swarovski de presunto com ovo de codorna, com o mesmo pão de cristal. Tudo isso feito na hora, na sua frente. Adorei esse ouriço com molho béarnés, servido na própria concha. O molho estava absolutamente delicioso, combinava muito bem com o ouriço. O prato tinha um sabor intenso de mar, especialmente pelo camarão vermelho de Dénia. Isso aqui é sempre nota 10, estavam grelhadas na chapa. Dei uma bela chupada na cabeça que me deixou bem satisfeito, como sempre, e adorei. Orelha de porco com molho biscainho, isso não está no cardápio, não sei se vai continuar. Eles estavam com o negócio do José Little Lab e esse era um dos pratos. Orelha de porco ibérico empanada e frita, muito boa, muito crocante. Lula à romana eu nunca tinha pedido em nenhum restaurante porque nunca tinha visto, e ainda mais desse jeito. Essa lula estava no balcão, eles cortaram e prepararam, na hora saiu meia porção. Te garanto que era um espetáculo de tão fresca e deliciosa que estava a lula. É que acho que eu voltaria para repetir, entre outros, esse prato. Também pedi a ventresca de atum com molho de morro, esse também era um prato fora do cardápio com morro de ibérico, esse foi o meu prato. Foi o favorito até aquele momento porque eu não sabia o que vinha depois. Depois vieram as colmenilas com foie e ovo a baixa temperatura, recomendadas por um inscrito do outro lado do balcão. E é lendário, mas absolutamente incrível. Na verdade, voltei ao restaurante meses depois e pedi novamente o prato de colmenilas. Último prato, a barriga de porco ibérico também do José, recheada, com uma duxelha assim tipo filé Wellington, mas sem a massa folhada. Mais um prato triunfante, sem dúvida. E de sobremesa pedi 2, uma torta de maçã com essência de presunto ibérico e um arroz doce que serviam em um prato bem grandão. Esse não era tão cremoso quanto eu costumo gostar, mas também estava muito gostoso. Te garanto que me lembro com total clareza desse restaurante que leva a taça de prata. E é que nunca vou esquecer minha visita à Irmandade dos Pescadores, bem no coração de Hondarribia, porque é um dos vilarejos mais bonitos da Espanha e do mundo inteiro, e porque, além disso, esse restaurante tem várias coisas que vou te contar. Te conto que acompanhei a refeição, claro, com um chacolí, vinho da região, evidentemente, e comecei pelo prato mais famoso do lugar, que é a sopa de peixe, que dizem que é a melhor sopa de peixe. Pedi o xangurro à donostiarra com sua carne de siri desfiada, alho poró, cebola, dentro da própria concha do siri. Um prato delicioso como essas ameijoas ao molho verde.
Minha nossa, que delícia que estavam, simplesmente preparadas assim com seu molho de salsa, pinhão e alho. Mas o prato principal que eu não esperava e que pedi por recomendação da casa foi o prato de ovos estrelados com bacalhau. O melhor prato, o de 2025. Sem dúvida, os ovos mexidos com um pil que fazem com as peles de bacalhau e com essas batatas fritas bem grossas. Absolutamente magistral, até mesmo acima desse cangote de merluza, na grelha. Pedi a peça inteira, que normalmente é para 2, e bom, aproveitei até a última mordida. Veio com um molho de alho, azeite e vinagre, estava no ponto perfeito de cozimento e absolutamente delicioso. Terminei com 2 sobremesas também, ambas locais, a sobremesa tradicional com creme de confeiteiro e amêndoas. Você percebe que a aparência é incrível. O cutichi, sobremesa da casa, é coalhada natural com compota de maçã e mel. E eu dediquei para minha mãe e dedico de novo porque minha mãe adoraria, já que ela ama coalhada. E agora sim, o momento mais especial. Bom, o final do ranking, o número 1, indiscutível, dos restaurantes que visitei este ano. Vamos ver para quem vai esta taça de ouro. Pois é, em primeiro lugar, indiscutível e absoluto, o restaurante que mais gostei este ano, Martín Berasategui no Lasarte. Isso é um espetáculo do começo ao fim. É o mais caro de todos, eu repetiria. E a experiência, para mim, vale a pena. Desde que você entra e é recebido com uma taça de champanhe. Luís Roder. Escolhi o menu degustação de 395 € e assim pude provar todos os seus pratos principais. Comecei pela nuvem de aipo e hortelã, que vinha com carpaccio de barriga de atum defumada, bergamota e caviar. Isso derretia na boca. Também a clássica azeitona temperada, que é uma esferificação líquida com muito sabor de azeitona, acompanhada de ervilhas lágrima e um brioche crocante de azeitona preta. Aqui já me trouxeram o vinho que eu tinha pedido para acompanhar a primeira parte da refeição, que foi um Pepe Mendoza. O veneno de 2011 de Alicante, uva monastrell. Depois vieram as 1000 folhas de enguia defumada, foie gras e maçã. Esse é um clássico de Berasategui. Desde 93 eles vêm fazendo um absoluto 10. Sem dúvida, o serviço de pão também foi um espetáculo. Aqui trouxeram o pão de longa fermentação com uma manteiga impressionante de presunto ibérico. Sal de aniana e mais uma vez o azeite para você molhar o pão ali. Depois veio o duo de lula, essa bolinha crocante de lula com alioli e páprica, que vinha acompanhada de um ravioli feito com a própria pele da lula, recheado com sua tinta. Um verdadeiro espetáculo. Segunda parte do pão, o pão de feno grego, que eu nunca tinha comido, e a gilda, versão Martín Berasategui. Uma colher com esferificações de anchova, pimenta piparra e azeitona, junto a tartar de atum balfegó, cremoso de anchova, granizado de pimenta e caldo de alcaparras. Pratos completos, todos ainda como entradas. Me serviram a truta defumada com o tartar de crustáceos ou com um sorvete de aipo. Granizado de maçã verde, chacoli e creme de brotos cítricos. E para acompanhar, o pão brioche de bacon ibérico. Depois, serviram a falsa trufa, foie gras coberto com pó de cogumelos trombeta dos mortos, sobre uma gelatina de cogumelos com uma fatia de perdiz e queijo de ovelha. Outro prato incrível, e agora o aspargo branco. Pedi um falso risoto de aspargo branco no lugar da ostra, pois não gosto de ostras. Risoto cremoso com pedaços de aspargo e sabor lácteo. Seguimos para os pratos principais. A merluza de Burela foi a primeira. Preparada na brasa, coberta com lâmina de batata ibérica e molho de polvo, navalhas, percebes e espuma de algas. Isso foi absolutamente impressionante e memorável. E também o prato de lagosta com escabeche de laranja, emulsão de funcho, crocante de tapioca e ovas de truta. Aqui já veio o próximo dos vinhos que pedi para acompanhar a refeição, que foi este Pintia de 2019 edição limitada. Te garanto que é um dos melhores vinhos que já bebi na minha vida, eu adorei. Depois veio o prato de carne, o primeiro dos 2 pratos de carne, que foi esta costeleta de cordeiro lechal, cozida em baixa temperatura de maneira absolutamente magistral, acompanhada de couve de nabo e de um surpreendente bolinho líquido de cordeiro. O segundo dos pratos de carne foi o lombo de cervo assado com molho de tamarindo, creme de salsifis, foie gras e crocante de flores. De sobremesa, trouxeram primeiro a pré-sobremesa, esse mojito frio e quente, com uma base de granizado de morango e limão e com uma espuma de rum quente por cima. Depois veio o limão de chocolate branco, que é como uma ilusão de limão,
base de amêndoas, granizado de amêndoa, vagem verde e clorofila de manjericão. A última sobremesa foi um brioche de laranja cristalizada com café expresso, granizado de uísque e bolhas de cacau. Terminou com a árvore de bombons como o Petit Four, todos deliciosos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, apoie com um like e comente o que achou. Inscreva-se no canal. Se ainda não fez isso, ative o sino para receber todas as notificações. No próximo vídeo, e isso é tudo por hoje, nos vemos no próximo vídeo. Restaurante Adeus.